Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Este é o módulo 55, Jesus sepultado e ressurreto. Depois de atroz sofrimento e de ter perdoado todos os seus inimigos, Jesus expirou. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não há como ter dimensão das implicações da morte de Jesus. Um dos maiores mistérios é a sua separação de Deus, o Pai. Marcos capítulo 15, versículo 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus teria desamparado Jesus? Só há uma razão possível. Jesus, na qualidade de Cordeiro de Deus, tinha recebido sobre si o pecado de todos por todas as eras, suportando sobre si, em si, a ira de Deus. Isaías capítulo 53, o versículo 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Morto Jesus, uma série de eventos ocorreu. Mateus capítulo 27, a partir do verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Quando Eliseu morreu e foi sepultado, um homem caiu no túmulo morto e ressuscitou. Portanto, não é de impressionar que na morte de Jesus muitos ressuscitaram. O extraordinário foi o véu no templo que separava o lugar santo dos santos se rasgar. Esse véu tinha em torno de 10 centímetros de espessura e 18 metros de altura. O corpo de Jesus foi tirado da cruz sem que um único osso houvesse sido quebrado, cumprindo a profecia. João 19, 32 e 36. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele, Jesus, com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Contudo, para garantir que Jesus estava morto, um dos soldados perfurou-o com uma lança. João 19, 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Como entender esse evento? É como se, ao ser perfurado, o sangue e a água se tornassem uma fonte eterna. O livro do Apocalipse retrata o cordeiro como se recém tivesse sido morto. Apocalipse 5, 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Logo em seguida, um homem rico pediu para enterrá-lo. Lucas
capítulo 23, a partir do verso 50. E eis um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio nem a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. A sua atitude levava em conta ao cumprimento de mais uma profecia, sendo estimado que na vida de Jesus, desde o nascimento até sua crucificação, morte e ressurreição, mais de 300 profecias se cumpriram. O corpo de Jesus foi devidamente preparado para o sepultamento. João 19, a partir do verso 39. E também Nicodemos, que aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como era de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositara o corpo de Jesus. Todo este evento se deu na sexta-feira após as 15 horas. Diante da preocupação com uma possível ressurreição de Jesus, foi solicitado a guarda para o local. Mateus 27, a partir do verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Com isso, todo o cenário estava armado para que, se a ressurreição ocorresse, teria que ser por intervenção divina. Mas, na manhã de domingo, mulheres foram ao túmulo para ungir Jesus e foram surpreendidas com o túmulo vazio. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, que é o domingo, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. O que representa a ressurreição de Jesus? Vamos considerar o significado da morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Sendo a morte o salário do pecado, e como Jesus morreu, ele deveria permanecer morto. Só havia uma única condição para Jesus ressuscitar: se houvesse morrido inocente, por ter nascido santo
e nunca ter cometido pecado. E foi o que aconteceu. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Note que a ressurreição de Jesus foi como o selo de Deus, comprovando que Jesus foi, de fato, o Cordeiro de Deus, a vítima inocente oferecida em sacrifício para salvar o pecador dos seus pecados. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos citados, compartilhe para que outro também conheça como Jesus foi morto e ressurreto. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.